Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, nós vamos dar início aí ao curso do Power BI. Se vocês observarem aí na tela, nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas, ok? São 7 semanas de curso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode abrir o microfone ou também pode digitar no chat. Ou pode colocar no WhatsApp também. Então, a cada semana, a gente trabalha um estudo de caso. O primeiro estudo de caso é um estudo de caso de café, ok? E como é que vai funcionar a cada semana? Então, eu vou clicar aqui, essa é a semana 1. Estou clicando nessa abinha aqui, ó. Tá? E a semana 1, ele mostra, aí que está uma visão professor, né? Então, aqui, ele mostra que é um módulo em atividade, tem um checklist que você tem que fazer, um guia, e todo o material do curso está aqui, para essa semana. Esse é o passo a passo, tem os PowerPoints, estudo de caso, descrição e vídeos parciais aí. Então aqui, se a gente abrir aqui, tem o material em PDF, tem o material em PowerPoint do que nós vamos falar, tem o estudo de caso, tem Excel, em Access e as instruções. E aqui tem é, várias etapas da resolução do problema no formato do Power BI. E cada um deles tem um videozinho com instruções mostrando o que a gente vai fazer aqui durante a aula. Então, o principal é essa semana passo a passo aqui, ó. Toda semana tem isso. O que é esse arquivo? É isso aqui. Então, ele vai mostrando, olha, todas as telas, tudo que a gente vai fazer aqui, ele vai mostrando. E ele, eventualmente, para e salva. Aí você pode ver o que foi feito até aqui. E aí, depois, ele faz mais um pouquinho, salva. E se você quiser ver o que foi feito até ali, você abre o PowerPoint nesse. Então, tudo que você quiser fazer durante o curso, então a cada semana a gente está trabalhando um tema aí. Aqui são as aulas aí dos cursos, tá? Segunda. Aqui a gente vai usar esse programinha que chama Padlet. Esse programinha você instala no celular e a partir do momento que você instala no celular, você pode filmar a tela. Então, toda semana a gente propõe uma atividade. É obrigatório fazer? Não, mas seria muito recomendável você fazer. E aí você vai postar no Padlet. Então, tem as instruções aí como fazer isso. Na hora que você entra no Padlet no celular, você vai escanear aquele QR Code. A partir desse momento, o que você estiver filmando ou escrevendo, vai aparecer ali. Ok? Então, chama Padlet. Então, de acordo com a tela aí, eu sou o professor Dutra, eu tenho como hobby as abelhas sem ferrão,
e eu gosto de correr 5K, tá? Fora isso, eu sou professor lá na USP. Então, essa é o ciclo aí. Vocês podem ir perguntando. Então, toda segunda-feira, aula ao vivo às 19h30, sobre um estudo de caso. Logo depois da aula, até uma hora depois, já tem o vídeo gravado. E aonde fica o vídeo gravado, vou mostrar daqui a pouquinho. Na quarta-feira, eu vou gravar, eventualmente, quando não for possível fazer tudo, eu gravo alguma coisa, algum pedido dos alunos, e eu vou gravando para quarta-feira. Aí, segunda-feira, começa o ciclo novamente. E quem fizer essa atividade de narrar o PowerPoint, e a ideia aqui é interpretar. Pessoal, não vale nada se você só souber mexer com PowerPoint. Se você for um ninja no Power BI, na área de negócio, só vale se você conseguir interpretar. Então, antes de ser um ninja, você tem que saber interpretar. Então, a ideia aqui nesse curso, toda semana você repete o que o professor fez e interpreta. E a narração é a interpretação. Então, é muito mais interessante você conseguir interpretar do que fazer o Power BI. Só que para interpretar, você tem que fazer um bom dashboard. Essa é a ideia que a gente está fazendo. Agora, se é opcional essa narração, por que que eu faria? Primeiro, eu vou aprender mais. Segundo, você abona a frequência da semana. Se nós temos 7 semanas, se você quiser ganhar o certificado, você só pode faltar uma e tem que entregar um dashboard ao final, até 30 dias depois da última aula. Se você atender essas duas coisas, você recebe o certificado USP. Então, se você faltar, você obrigatoriamente tem que fazer a narração da interpretação do dashboard da semana. Ficou claro essas condições? Eu vou aqui na homepage, só para mostrar para vocês. As aulas gravadas ficam aqui, nesse ícone aqui, tá? Além disso, a frequência vocês vão marcar aqui na folha de ponto. Aqui a prova final, que é até 30 dias depois do final do curso. Então, com a frequência e a prova, vocês obtêm o direito a certificado. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Tem um material que eu vou disponibilizar aqui. Vocês podem olhar com calma, mas isso fez parte de um curso que eu fiz online aí com o pessoal da Inglaterra lá. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é mostrar para vocês como interpretar os dados da área de negócio. E para isso a gente propõe um modelo, como fazer esse todo o processo. Tá? E a gente já falou, uma das características do Power BI é um Excel turbinado. Ele é uma ferramenta só de visualização. Ele não altera
os dados originais. E ele é free para universidades e empresas, se você usar o e-mail da universidade e empresa. Se usar o Gmail, você não consegue criar uma conta. Aí vocês vão olhar aí como fazer um e-mail corporativo provisório aí para usar durante o curso. Tá ok? Isso acha aí no YouTube da vida aí. O Power BI que a gente vai usar é esse desktop, ok? Então eu preciso assinar, preciso fazer download da última versão. Todo mês sai uma nova versão. Então, todo ano eu tenho que mudar aqui, porque muda os recursos aí, tá? Coloquei aqui alguns links sobre o DAX. O DAX são funções especiais que, na verdade, caracterizam a grande diferencial em relação ao Excel. Então, ele tem algumas funções que tornam, porque a gente consegue fazer dashboard no Excel também, mas um dashboard com as funções DAX, ele torna o dashboard muito mais poderoso aí, ok? Então, depois vocês vão olhar com calma aí, mas o que a gente quer é montar um modelo para vocês fazerem, ou seja, um passo a passo. Então, depois vocês olham com calma nesse PowerPoint aí, e eu queria é, comentar com vocês uma coisa que eu tenho percebido aí com relação ao aprendizado aí, tá? Então, vou ser bem rápido, mas eu quero mostrar um pouquinho da contribuição da neuroeducação, tá ok? A primeira questionamento que existe é porque uns aprendem mais rápido e outros aprendem mais devagar. Então, a gente vai na disciplina de neurologia tentar entender como as pessoas aprendem para que a gente tenha um resultado melhor aí. Não só nesse curso, mas qualquer um dos cursos. E aí tem uma historinha interessante da Catina. Ela, sempre quando chega as notas aí da universidade, ela começa a chorar aí porque vai mal. E aí ela falou, não sei o que acontece na hora de fazer o teste. Eu entendo super bem quando estou em casa e na aula. Quando vejo a prova, dá um branco. Ou talvez porque eu não saiba matemática, etc. Tal. Mas, na verdade, a Catina é uma pessoa normal, como todos nós. Muito criativa, faz todas as atividades. Por exemplo, o Frederico não é bom na escrita. O Alex não gosta da tabela periódica. E cada um de nós tem alguma dificuldade. Então, o que que a gente pode fazer nesse processo? Então, eu não vou entrar nesses detalhes aí desse link, mas o que a gente tem internamente são esses neurônios, tá? E aí ele explica um pouquinho e, na verdade, a conexão desses neurônios que formam a nossa memória. Então, a partir do momento que eu estou lendo um livro, estou jogando, eu estou fazendo novas conexões.
E a partir do momento que a gente desenvolve um método, a gente reforça essas conexões, ok? Então, o problema, depois vocês vão ver com calma, não é o problema que essa memória é fraca. O problema é que nós estamos guardando as informações numa memória de trabalho e não uma memória de longo prazo. A partir do momento que a gente guarda só nessa memória de curto prazo, ela some. Então, nós precisamos desenvolver uma técnica para que a gente consiga guardar as informações de longo prazo, que não se apaga fácil, e a de working memory, que é memória de curto prazo, essa é instantânea e some. Então, se a gente não trabalha bem da memória de trabalho, ela não vai para a memória de longo prazo e assim a gente esquece. Então, o que estava acontecendo com a Katina e muitas pessoas não desenvolvia técnicas para que a gente possa guardar as informações na memória de longo prazo. Então, temos dois tipos de memória: memória de curto e memória de longo. O longo a gente lembra, o curto some. E às vezes a gente está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, durante você está estudando, faz várias coisas ao mesmo tempo, é como esse povo aí. Ele está trabalhando com muita coisa e aí acaba se perdendo aí. Então, a gente precisa, de alguma forma, para reter a informação por mais tempo aí. Então, tem diversas maneiras que são mostradas aí nesse slide, mas também a gente pode fixar nessa que chama recall. Essa recall é que você vai fortalecer essa informação, tá? Então, significa que quando você chega em casa, vai tentar estudar, você vai tentar relembrar as coisas que você aprendeu. Se você usar a solução de uma vez, você não consegue entender o processo e, portanto, as coisas não vão para longo prazo. Então, é importante, quando você faz essa prática de recuperação e você refaz o processo sem olhar e refaz mais uma vez com outros números, etc., você vai aprendendo como é o processo e não só a resposta aí. Então, o que é querer, que a gente quer mostrar para vocês é que se a gente não desenvolver esse material que a gente está absorvendo de uma forma melhor, ela some. Então, você faz em casa, aprende, naquele momento você sabe, num próximo momento você já não lembra mais. Então, você tem que tentar fazer exercícios que não são exatamente o mesmo, para tentar aplicar aqueles conceitos. E cada vez que você está sendo exposto a algum problema, você tem condições de achar a solução. Esse autor que chama John Sweller, quando você está exposto à solução de um problema, você não consegue resolver a grande variedade, porque você não entendeu o processo, só viu a solução aí. Então, o problema não é da Katina, o problema é como ela está estudando. Ela já vê o resultado e tenta repetir o resultado. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente para que a gente possa
recuperar as informações armazenadas. Mas o problema dela é que não tinha nada armazenado na memória de longo prazo. Então, o jeito que ela estava estudando não favorecia a retenção das informações. Então, a gente precisa tentar refazer várias vezes o mesmo exercício, sem olhar a solução, tentar fazer exercícios diferentes, para que aquele mesmo processo possa ser utilizado em diversos exercícios, diversos problemas aí, ok? Então, esse é um pouquinho da memória aí. Agora, uma outra coisa que eu queria passar para vocês, que eu acho importante, todo mundo está desenvolvendo gráficos. A partir do momento que você está desenvolvendo gráficos, surge uma pergunta inicial: que cor e que tipo de gráfico eu tenho que fazer? Então, eu coloquei aqui nesse PowerPoint comunicar os problemas e os caminhos. Esse é o objetivo da apresentação. Então, logo de cara, você tem que identificar o que você está querendo passar para as pessoas. E a partir do momento que você identifica o problema, aí você vai mostrar alguns caminhos em potencial. Então, quando você mostra um gráfico, ou você está tendo mostrar que o problema existe, ou algumas soluções em potencial. Então, esse é o objetivo de fazer uma apresentação. E se você quer só informar, você pode só fazer uma bolinha, um quadradinho, um número aí. Por exemplo, total de vendas, total de lucros, ok? Se você comparar, então já não serve só um número. Então eu posso ter um gráfico de barras, de bolhas. No caso aí da torta, né? Ele serve quando tem um número pequeno de itens de comparar. Senão um pedaço fica muito pequena, fica muito difícil de entender. Então, quando você está comparando vários anos aí, vários produtos, a barra é a mais adequada. O gráfico de pizza, como eu havia falado, no máximo 7 categorias, mais do que isso já começa a ficar muito complexo o processo. Quando você quer também demonstrar mudanças, a gente usa o de linhas aí, pode usar o de mapa, que é muito fácil fazer no Power BI. O gráfico de linhas, ele é muito interessante para você mostrar uma tendência. Então fica mais fácil, ao invés de você fazer umas colunas assim, mostrar um gráfico, se você quer mostrar que está aumentando ou, eventualmente, está diminuindo aí. Para a organização, também tem várias opções aí, relacionamento, tá? E a outra coisa que eu queria passar para vocês é em relação às cores. Às vezes a gente quer trabalhar, colocar muitas cores, talvez agora nessa época do carnaval fique até bonito, mas a gente precisa tentar desenvolver essa ideia de cores no sentido de realçar as coisas que você quer que a pessoa entenda aí. Então, esse é um círculo das cores. Quando vocês quiserem trabalhar, evitem de colocar
as cores, uma usar as cores que estão ao lado. Tente usar sempre as cores do lado oposto. Por exemplo, o amarelo, um violeta. Aí dá um realce bem. Se você usar o amarelo e o laranja, talvez não dê um contraste muito bom. E aí tem aquelas pessoas que têm dificuldade de identificar cores muito parecidas aí. Então, se você usar esse gráfico de cores, usar as cores opostas, vocês vão ter muito mais sucesso na comunicação. Então, o gráfico, um dashboard, é uma forma de comunicar um problema ou uma forma de comunicar possíveis soluções para esse problema aí, tá? Aqui mostra aqui, na verdade, as ocupações dos dois partidos americanos, democrático e republicano, e aí eu uso a cor azul, que representa o democrático, o vermelho, que representa o republicano. Então, a cor tem a ver com o próprio partido. Aí você consegue transmitir e o receptor fica muito mais aberto a esse tipo de comunicação, tá? Quando você tem vários itens num gráfico de linha, é importante que você realce algum aspecto que você quer enfatizar para o outro. Então, não adianta ficar colocando 10 cores diferentes, mas você quer transmitir o grupo 2, que é o grupo foco da empresa, etc. Então, você realça aquilo que é o foco do problema em questão, tá? Outro recurso que a gente usa e tem é muito fácil fazer isso no Power BI, é essa graduação de cores aí. Então, eu vou mostrando as diferentes aí, cores ao longo do ano. É, e ali embaixo mostra os tipos de cores, são os códigos das cores, e o Power BI permite você colocar a cor por código. Eu posso copiar a cor de um lugar para o outro, mas às vezes eu já tenho o número da cor e eu quero fazer isso. Essa cor mais verdinha, azulzinha clara, é muito utilizado na área de saúde e transmite alguma coisa mais tranquila, etc. Tal. Quando é um fast food, cor vermelha, que dá fome, alguma coisa desse tipo. Então, as cores têm um significado aí, mas se você for olhar na parte de saúde, é o predomínio do verde claro e azul claro aí. Então, quando a gente seleciona uma cor no Power BI, ele tem uma numeração que a gente chama numeração em hexadecimal, ok? Então, essa numeração, às vezes alguém pede para você e ele vai dar especificamente qual é a cor que ele deseja, ok? Então, com isso, a gente falou um pouquinho aí sobre as cores também. Então, agora, a gente vai para o Power BI propriamente dito. Mas deixa eu só confirmar com o pessoal se está claro essa ideia, o que eles têm que fazer durante a semana. Então, eu vou aqui na semana 1, e essa semana 1, que é o estudo de casa e café, que a gente vai trabalhar aqui, e vocês têm que
usar esse Padlet aí. Vocês já utilizaram esse programa que chama Padlet? Coloca aí no chat, sim ou não, fazendo favor. Não, sim. Não. Então, então, as pessoas que já utilizam, é só ler esse QR Code que ele já vai postar na área de interesse nosso, tá ok? Então, tem os links aí, como você utilizar. Todo mundo deve instalar o Padlet no seu celular e atividades para casa é fazer uma narração do resultado final do Power BI da semana. Então, você vai falar, olha, a produção, por exemplo, vamos pegar um resultado qualquer aí num Padlet, aí, num dashboard. Então, essa gestão de RH, eu poderia pôr na lousa aí, ó, na lousa não, na tela do computador, e aí eu posso com o Padlet narrando. Aí vou falar que os contratados por cidade, predomina por São Paulo, o total do gênero é predomínio masculino, total do contratado ao longo dos anos tem um patamar bem alto, é, nós demitimos 5 só, um turnover 11%, está bem razoável. Então, você vai comentando isso, 1 minuto no máximo, para que você interprete. Então, nós vamos aprender como fazer os dashboards e também como interpretá-lo. Tá ok? Tá claro para vocês que essa atividade ela vale a frequência da semana, o que significa, se vocês fizerem todas as atividades, vocês não precisam ter frequência nenhuma na segunda-feira, das 19h30 às 21h30. Ah, mas eu não posso porque eu tenho aula. Então, você tem que fazer atividade para ganhar frequência. Para ganhar o certificado, das 7 semanas, você tem que ter 6 presentes. Seja fazendo uma atividade, um Padlet, ou estando presencialmente na aula. Tá claro isso, pessoal? Aí uma das dúvidas que podem surgir, e eu queria que vocês tentassem agora, eu vou na home page, quem tiver acesso aí, e aí vocês clicam nessa opção folha de ponto aqui, tá? E tenta registrar a qualquer momento, durante a aula, desde o primeiro minuto, você já pode registrar a frequência. Vocês podem tentar agora e aí me falar se deu certo? Vocês conseguiram registrar a presença? Então, eu venho aqui, opa, eu venho aqui na home page, clico aqui, olho aqui para baixo e tem escrito aqui folha de ponto. O professor, Pois tá não. na tela do NPT só do Dash, tá? Não tá mostrando a homepage. Opa, obrigado, avisar. Então vamos lá voltar. Ó, então, primeiro eu vou na home page, clico na home page, e aí eu rolo a tela um pouquinho para baixo e tem uma coisa escrita folha de ponto. Aí eu clico na folha de ponto e aí eu vou
registrar a presença. Ok? Vocês podem tentar isso. Registrar. Legal. Então tá bom, pessoal. Então vamos lá. Então agora nós estamos na semana 1, que é a introdução. O estudo de caso é um caso de café. A gente vai clicar aqui em material da semana para ver o material aí. Mas a gente já viu algumas coisas. Primeiro, tem que instalar o Power BI. Falamos de neuroeducação, falamos de cores, tipo de gráfico, discussão, e nós vamos fazer agora desenvolvimento aí. Alguém já conseguiu instalar o Power BI? Lembrando que o Power BI é free. Tem uma versão paga, sim, que ela permite o trabalho colaborativo. Essa versão que a gente vai usar, ela precisa ter uma conta corporativa ou de universidade. Ela permite você enviar o link para uma pessoa e não trabalhar junto com outra pessoa. Você pode mandar um arquivo, mas aí ela mexe no arquivo e vai estar diferente do seu. A versão paga, todo mundo trabalha no mesmo arquivo. Então, o pessoal aqui já está utilizando no desktop. Então, o Leonardo já está se tornando. O Rainier também já. A Alessandra também. Cleison, você já conseguiu instalar? Ou não tentou ainda? Então, você instalou o Power BI. E aí, quando você entra no Power BI, se você olhar aqui no canto superior direito, ele aparece o meu nome, porque eu estou logado. Então, vocês vão ter que ouso. Tem muita gente que já faz da empresa, mas acho que não é bom misturar o da empresa, não. É melhor você criar uma conta corporativa numa, é, numa empresa de mentirinha aí durante o curso, e aí com isso você tem o espaço próprio aí, tá ok? Às vezes as empresas nem autorizam a utilizar aí, ok? Então, pessoal, esse aqui é o Power BI. Eu vou clicar aqui, relatório em branco, e ele aparece aqui. Essa é a tela inicial. Eu não sei como vocês gostam de trabalhar. Tem gente que prefere só prestar atenção e outros preferem ir fazendo ao mesmo tempo. Então, o ideal é que vocês tivessem um computador, vocês poderiam ir fazendo e talvez com o celular poderiam acompanhando a imagem. E com isso é uma forma de se fixar mais. Outra forma é você tentar refazer todo esse processo depois da aula aí, tá ok? Deixa eu ver quem está chegando. Sinésio e a Virgínia. Boa noite, Sinésio. Boa noite, Virgínia.
Boa noite, Sara. Ah, não deve ter dado uma confusão aí, mas não tem importância não. Já vou falar para vocês onde que eu estou e aonde a gente está indo aí. Então, logo de cara, eu comecei aí falando um pouquinho sobre a estrutura do curso, ok? Então, o curso tem 7 semanas, cada semana é um estudo de caso, e todo mundo, para receber o certificado, você tem que estar presente em 6 das 7 semanas, tá ok? E logo no homepage tem um reloginho de ponto, onde você pode, a partir de agora, registrar sua frequência aí, tá ok? Então, toda semana a gente trabalha no estudo de caso e a gente pede que para as pessoas tentam refazer a atividade da segunda-feira. E assim pode ter dúvida e pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar no e-mail e pode perguntar no fórum também. Você só vai ter dúvida se tentar fazer. Se não tentar, a gente não vai ter dúvida nenhuma. E a gente pede durante essa semana para você, depois que terminar o seu dashboard, utilizar o programa que chama Padlet e postar a sua interpretação no Padlet daquele dashboard que você fez. Não é para mostrar como você fez, então é mostrar a interpretação desses dados. Se você fizer isso, você ganha duas coisas. A primeira, você aprende. A segunda, você abona a falta da semana. Então, cada semana você pode abonar. Então, nas 7 semanas, se você entregar os 7 Padlets, você não precisa de frequência alguma, tá ok? E depois, logo em seguida, a gente perguntou para as pessoas se eles já tinham o Power BI instalado e o que eu expliquei, e o Power BI é de graça para contas de e-mail corporativo ou de universidade. Caso você não tenha nenhuma dessas duas, você pode criar uma conta corporativa que vai ser utilizada só durante o curso. Aí você tem um Power BI só seu, tá ok? Depois nós mostramos para todo mundo aqui que nós estamos aqui na introdução, aqui na semana 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos na 1, e essa 1 é estudo casos sobre o café, é uma fazenda de produção, e eles estão querendo melhorar a lucratividade da empresa. E cada semana nós temos aí um material da semana, que é esse aqui. Então nós temos aqui a teoria formas, todos os PowerPoints que usamos, o estudo de caso, a descrição e todos os dashboards parciais que estão descritos aqui no passo a passo, que é o que a gente vai usar durante cada semana. O que seria esse passo a passo? É isso aqui. Esse passo a passo, pessoal, ele vai mostrar o que eu fiz durante a sala de aula. E aqui a gente mostra
um modelo que vocês vão utilizar em todas as semanas. Então, tem um fluxo aí, se vocês olharem aqui direitinho, nós vamos começar agora o Power BI aí. Então, esse modelo consta de fase A, fase B, fase C, fase D e fase E. 5 fases. Então, 5 fases. Ok, pessoal? A primeira fase, o pessoal, eu estou vendo aqui no Power BI, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre eu vou manter o WhatsApp aberto aí, um pouquinho antes da aula e durante a aula, se vocês quiserem conversar, mas também a gente conversa aí no chat. Mas eu acho que eu acabei cobrindo tudo que a gente falou aí durante esse período que não foi possível vocês estarem juntos aí com a gente aí, com um probleminha de comunicação, tá ok? Então vamos lá. Vocês que chegaram depois, por motivos justos, vocês já têm o Power BI instalado? Dá um sim aí ou não, fazendo favor. Beleza, Paty, tá, todo mundo tem. Legal. E você já tem o Padlet instalado? Então, pessoal, aqueles que ainda não têm, já instalam, porque isso vai permitir vocês semanalmente postarem a interpretação, se acharem conveniente aí. E eu já falei que abona a frequência e abona e aprende mais. Vocês que chegaram agora, vocês não querem tentar marcar a presença lá na homepage, no relógio de ponto? Se der ok, escreve ok no chat para mim. O prazo para postagem é sempre até a próxima aula, até segunda-feira antes da aula. Ok, a Virgínia deu certo, o Eduardo, a Fátima. Ok, ótimo. Cinésia, eu não consegui entrar na área além dos estantes. O Cinésio, você precisa fazer o cadastro direitinho, porque se entrar como visitante, você não tem acesso a todas as coisas aí. Eu mandei hoje umas instruções e com as senhas do ambiente. A gente tem uma senha do ambiente da USP e tem uma senha para entrar no curso de Power BI. São 2 senhas e está no e-mail de hoje. Se tiver algum problema, vocês entrem em contato aí, tá bom? Agora, aproveitando que todo mundo está aí, eu costumo ajudar algumas pessoas a desenvolver alguns dashboards. Isso
às vezes antes, às vezes depois da aula aí. Mas isso previamente combinado aí. Então, normalmente, como as pessoas fazem, como eu não sou um ninja em Power BI, mas eu consigo resolver a maior parte dos problemas, eu preciso ter o problema antes. Aí eu dou uma estudada e dou uma solução para você. Sempre deu certo nos cursos anteriores. Então, se você tem alguma coisa que gostaria de falar, tentar fazer alguma coisa diferente, a gente pode conversar antes ou depois da aula aí, tá bom? Então tá. Então, são duas coisas, Sinésio. Se você já conseguiu entrar no ambiente USP, no EAD, deixa eu só mostrar aqui pro. Ó, pessoal, deixa eu ver o Alberes aí. Deixa eu só. Já estou aqui, professor. Obrigado. Deu certo? Sim, Isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aí com algum problema. Então, deixa eu ver. Todo mundo está aí. Vamos ver. Participantes. O importante é que todo mundo consiga entrar aí. Ó, opa, Talberes, Alessandra, André não tá, né? Daniela não, Eduardo, Fátima, o Jefferson também, a Ingrid, Leison, Leonardo, Mauro. O Paulo ainda não tá, né? Paulo, você já conseguiu? Ô, Sara, você não conseguiu ainda entrar? Nem a Virgínia. Ah, não, peraí, tem mais para cá. Sara entrou, Sinésio entrou, a Virgínia. Quem que é esse usuário do Zoom aqui? O Sinésio, quando você fizer o cadastro na plataforma, você faz com CPF. Aí você vai cadastrar um login e senha. Quando você entra no ambiente, um login e senha, e depois vai para esse curso, ele não vai mais pedir o número da USP. Ele já, como você já está no ambiente, você só vai pôr o Botafogo e você entra no curso, tá bom? E esse usuário do Zoom, quem seria, hein? Está falando que não achou,
o Padlet? Ah, Alessandra. O que é essa? Ah, da Michael. O seu é o quê? Seu iPhone, Android? Hein, Alessandra? Porque esse Android, você vai lá na lojinha da Android. Obrigado, Jeff. Deu certo. Então vamos lá, pessoal. Se vocês olharem o material aqui na semana 01, tá? Introdução. O material que a gente vai utilizar é, o material está todo aqui na semana. Toda semana tem material. Eu clico aqui e a gente vai olhar aqui, ó, semana passo a passo, tá? Será que eu não coloquei aqui o arquivo? Ah, não, tá aqui, ó, Fazenda. Então, pessoal, o material da semana, quem for fazer junto, o arquivo Excel que a gente vai utilizar tá aqui, material da semana, na pasta estudo de caso, e o arquivo é Fazenda Café. Então, aqueles que vão fazer em conjunto comigo aí, por favor, tentem baixar esse arquivo aí. Esse arquivo eu vou mostrar. É isso aqui, ó. Tem uma pastinha local, F transação, D produto e D local. Quem que vai fazer durante a aula ou vai usar o Power BI durante a aula aí? Alguém de vocês aí? Se sim, por favor, entrem lá na plataforma do EAD e baixem esse arquivo Excel e também abram o Power BI, tá ok? Então, esse é o arquivo, aonde que ele está? Ele está aqui, vamos lá, aqui, olha, introdução, aí abaixando um pouquinho da introdução, tem material da semana, aí eu clico material da semana, aí eu tenho a opção aqui, estudo de caso, e aí o arquivo que a gente vai usar é Fazenda Café, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse café aqui no chat.
Olha, pessoal, e não conseguiu, tá ali. Por enquanto, a gente não vai abrir no Power BI. A gente só vai abrir no Excel para a gente ver como que ele é. Então, todo mundo que desejar pode abrir esse arquivo e vamos primeiro dar uma olhadinha como ele é, o que que a gente vai poder fazer com ele aí. Aqueles que estão trabalhando no computador, vocês conseguiram abrir o Excel? Cleison, ok. Então, pessoal, se vocês observarem, esse arquivo, ele possui três planilhas. Uma chama de local, outra chama F transação e outra chama de produto. Por que que tem essa letrinha D, essa letrinha F no nome, na frente do nome aí? Esse é uma padronização de nome, não é obrigado, mas facilita a compreensão. O modelo utilizado pelo Power BI chama modelo estrela. O modelo estrela, ele coloca a transação no meio e os produtos ligados à transação. Local também ligado à transação. Para quem é da área de banco de dados, esse transação é o relacionamento de produtos e local. Então, todas as transações estão no F transação, que chama tabela fato. Todas as demais tabelas que chamam D, pode ter mais F, não tem problema. No caso aqui, nós temos só uma transação e o produto é chamado de tabela dimensão. Ela serve para filtrar as transações de um determinado produto. E o de local serve para filtrar algumas transações de determinados locais aí. Então, nós temos tabela fato e tabela dimensões. A tabela fato são as transações. A tabela dimensão são tabelas menores e elas não repetem. Então, só tem um produto X, um produto Y, só tem um local X, local Y. Agora, a transação no mesmo produto, ela pode se repetir inúmeras vezes aí. Tá ok? Por que que as pessoas separam assim? Dentro de banco de dados, se a gente fizesse numa tabela só, a gente teria muita repetição. Então, a gente separa e com isso a gente consegue um desempenho melhor. Mas como que eu vou saber se é D local, se é D, dimensão? O pessoal do TI deveria fornecer essa informação para você, tá ok? Não há necessidade de você fazer um curso de banco de dados para saber o que é local. Eu preciso ter três tabelas. Posso ter uma só com todas as informações? Pode sim. Nenhum banco de dados tem uma tabela só. Aí ele deixa de ser conceitualmente um banco de dados. Um banco de dados significa que são tabelas relacionadas. Então, se eu pegar o local, transação e produto, elas estão, de alguma forma, ligadas. Tá bom? Então, eu já entendi que esses são os produtos, esse aqui são os locais e esse aqui são as transações
que foram feitas pela Fazenda. Então, o Power BI, ele vai pegar essas informações e nós vamos tratar essas informações e gerar uma visualização, um tipo de gráfico ou tabelas, tá? Quando a gente pega um resultado de um dashboard desse aqui que vocês estão vendo, cada tipo de gráfico, ou lá em cima, que a gente chama cartões, eles são denominados de visualização. Então, visualização cartão, e uma outra visualização que é um outro tipo de gráfico aí, da pirâmide, um de barra e outro gráfico do pizza ali, ok? Então, nós temos um dashboard com várias visualizações. Ok, pessoal? Então, eu vou fechar o Excel. E uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvidas aí é: faz sentido o, o Power BI não alterar o arquivo original? Sim, porque na verdade, se você vai apresentar alguma coisa referente a essa fazenda de café, a ideia é que você pegasse os dados originais e mostrasse a realidade, e não manipulasse. Você pode multiplicar, dolarizar, não tem problema, que é a mesma informação e foi transformada. Mas alterar, não. Tudo que eu fizer no Power BI, ele não altera o arquivo original aí, ok? Então, qual é a grande vantagem de eu trabalhar com Power BI e não trabalhar com Excel, né? Então, nós vamos perguntar para a Sara, né? Ô, Sara, tudo bem? Quanto tempo? Oi, professor, tudo bem? A Sara já fez vários cursos aí comigo, então ela já fez o Excel básico, Excel com BI, e agora ela está no topo aí do Power BI, não é isso? Eu vou aprender ainda, né? Então, tudo que ela aprendeu no Excel com BI, ela vai ficar brava comigo, porque no Power BI você faz tudo aquilo que você fez 10 vezes mais fácil. Então, a grande vantagem de você trabalhar Legal. com Power BI é você fazer as coisas muito mais rápidas, fazer umas apresentações interativas, de tal forma que você consiga impressionar aí. E como eu falei para vocês, e depois essas pessoas que chegaram depois, no comecinho da apresentação, eu falei um pouquinho de gráfico. Então, por que que você faz gráfico? Qual o tipo de gráfico mais adequado? Há um gráfico, uma apresentação, pessoal, é para você descrever um problema e para propor soluções, tá? Ou suportar soluções. Então, quando eu faço a apresentação, eu quero mostrar, por exemplo, que a empresa está tendo prejuízo. E depois eu posso mostrar que os produtos contribuem de forma diferente para a lucratividade da empresa. E aí eu mostro um caminho. Posso mostrar diferentes filiais, aí eu mostro um caminho. Então, na apresentação, ou eu estou deixando mais claro a realidade da empresa, ou eu estou mostrando alguns caminhos
que podem ser adotados pela empresa aí. Alguém já trabalha com Power BI? Ninguém? Não, pessoal? Bom, é, o que eu queria perguntar, a Alessandra. Ô, Alessandra, você sabe que na USP, por uns 2 anos, eu ministrei a aula do Tableau. Pessoal, para quem não conhece o Tableau é um concorrente do Power BI, só que ele é 10 vezes mais caro que o Power BI, só isso. Então, realmente, o pessoal vai estar migrando aí para outras opções, sendo que uma delas é o Power BI. Ah, então, eu queria saber, na verdade, como que vocês apresentam os dados lá para a diretoria? Vocês usam o Excel, vão mostrando algumas coisas? Como é que vocês fazem? Porque é o seguinte, pessoal, às vezes acontece o seguinte, algumas empresas, o pessoal de análise de dados, eles mostram os dados. E, na verdade, a função deles, do analista de dados, não é propor soluções, é propor caminhos passíveis de resolver aquele problema. Porque se eu for propor uma solução e depois não der certo, a responsabilidade é minha? É muita responsabilidade, pessoal. Cleison usa Dash Excel. Beleza, tá. Um dos problemas, pessoal, que eu vejo no Excel é o tamanho do arquivo. Se eu tiver 1 milhão de linhas, você não vai conseguir trabalhar. Cleison, o tamanho do arquivo que você usa em Excel, que tamanho que é? 1 milhão de linhas, mais ou menos? Então, Cleison, se você trabalhar com vários milhões aí, o Excel vai travar. Então, é uma outra vantagem que eu acho super interessante, que é usar o Power BI. E uma coisa interessante que tem, o Cleison, é você, na hora que terminar o dashboard do Power BI, eu mando o link para o chefe. Ele não pode alterar, mas pode interagir com a planilha. Ou eu pego um link e vou na reunião e uso o link para mostrar o dashboard aí. Então, eu acho que é muito interessante você utilizar. Agora, eu já, uma das coisas que tem mais sido utilizado os alunos anteriores é quando você trabalha com filiais. Então, as filiais mandam as planilhas, a gente consolida tudo isso no Google Drive e gera um Power BI que ele vai funcionar sempre. Cada vez que você inclui uns dados novos, você pede atualizar, ele já gera o gráfico automaticamente. Então, esse é um recurso muito poderoso, eu não sei se para alguém aí pode se encaixar. Então, se eu tenho 10 filiais, cada filial usa um arquivo padrão, mas cada um com o nome da filial, todo mundo joga no meu Google Drive
e eu gero um dashboard em cima de todas as filiais aí. Então, cada vez que ele joga um arquivo lá, na hora de eu visualizar, eu peço para ele atualizar. Então, esse é um dos usos do Power BI mais interessante que tem. Tá? E uma das coisas também interessantes é que se o Excel original está com problema, eu não peço para ninguém alterar. Eu faço a alteração, eu faço a correção dentro do Power BI. Assim, eles mantêm do jeito que eles estão acostumados e eu faço a devida correção. Porque se eu tiver que ficar alterando o Excel toda vez, é um problema. E no caso do Power BI, toda e qualquer alteração que eu fizer no arquivo original, ele grava o processo e refaz toda vez que eu peço para atualizar. Então, Alessandra, você vai ver com o Power BI, 1 milhão é de brincadeira. Então, vamos lá. Quando eu entro aqui no Power BI, eu tenho obter dados. Se eu clicar no Proper Dados, você vai ver que tem várias opções aqui de tipos de arquivos. Olha quanto. E eu posso clicar mais aqui, ele vai mostrar bancos de dados, etc. Olha que bacana. E essa opção que eu falei, acabei de falar, que chama pasta, onde você joga tudo lá, ele pega tudo que vai sendo atualizado e automaticamente atualiza o gráfico. No caso nosso, é um arquivo Excel. Então, eu vou pegar essa opção aqui, pasta de trabalho Excel, tá? Então, eu vou, no meu caso aqui, semana 1, Fazenda Café. Então, a primeira coisa que tem, pessoal, é isso aqui. Ele aparece aquelas 3 planilhas que tem. Ah, mas professor, se eu tivesse 3 arquivos separados, não teria problema nenhum. Você vai carregar o primeiro arquivo, carregar o segundo arquivo e carregar o terceiro arquivo. No caso aqui, estava em um só, dividido nas planilhas, nas abinhas do Excel. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, mas aonde que nós estamos dentro daquele modelo que você propôs? Aquele modelo, se vocês olharem, o primeiro, ele define quais são os objetivos. Segundo, da onde vêm os dados. E terceiro, a etapa C, ele tem carregar, transformar e relacionar. Espera aí, mas você não definiu o objetivo? Então, eu vou pegar aqui no passo a passo, ele vai mostrar aqui no passo a passo qual que é o objetivo da empresa é aumentar os lucros. Então, esse passo a passo, ele vai mostrando tudo que eu estou fazendo aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Sinésio, sisteminha de vendas da loja, já tem quase 4 anos. Sinésio, você está um tipo de problema aí, realmente, que deixa o Excel aí muito a desejar. Porque se você não vê a evolução da empresa de um ano para outro, a sazonalidade, você não consegue tomar uma melhor decisão aí. Então, com certeza,
ao utilizar o, o Power BI, ele vai carregar esses dados e vai trabalhar de uma forma muito melhor do que você estava acostumado. Então, olha, 1 milhão de linhas é tranquilo você trabalhar com Power BI, tá? Ah, e se eu tiver 10 milhões, realmente aí talvez você vai precisar de um computador um pouquinho melhor aí, tá? Então, para você vai ser uma coisa muito interessante aí para você visualizar. E só lembrando, Sinésio, uma vez que você fez uma visualização, você só joga o arquivo novo, clica o botão atualizar, ele já gera todo o visual novo aí, tá bom? Então, isso eu acho que vai ser de. Então, eu estou mostrando aqui esse passo a passo que está disponível lá, ele vai mostrando o que a gente está fazendo aí, passo a passo aí. Tá? Eu vou voltar lá. Então, ele mostrou 3 arquivos. Eu clico primeiro aqui, ele vai mostrar. Aí eu dou uma olhada, ver se tem erro. E se tiver um erro, eu faço a anotação no papelzinho para mim corrigir depois aí. Aí eu tenho produto e tenho transação. Vamos voltar. Professor, Opa, não sei se é só no meu, mas estava apresentando o é, slide. isso, é. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Então, obter dados, tá? Passo do Excel, vou pegar fazenda de café, aí aparece esses 3 arquivinhos aqui. São os 3 tabelinhas aqui que a gente discutiu. Normalmente, onde que a gente está naquela... Nós estamos na etapa C, não é etapa, aqui é fase. Fase C, a etapa 1, que é carregar dados, tá? Então, nós estamos carregando os dados aqui e depois nós vamos transformar os dados aí. Então, antes de passar para a próxima etapa, que é ajustar os dados, a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa errada. Às vezes vem sem cabeçalho, às vezes vem com lixo, e a gente anota para fazer. Então, nós vimos qual o objetivo: lucro. Buscamos os dados. A etapa C, a gente carrega, transforma e relaciona se tiver mais de uma tabela. Aí, se vocês olharem aqui embaixo, nós temos 3 tabelas, então nós vamos ter que relacionar, só que a gente ainda não ajustou nada, só olhou. E aí, se vocês olharem aqui embaixo, tem 3 opções aqui. 1, 2 e 3. O que é carregar? Carregar, pessoal, significa que ele vai carregar esses dados para a memória do Power BI. Só se esses dados estiverem carregados na memória do Power BI que eu posso fazer os dashboards, ou seja, os gráficos, tabelas do Power BI. Aí você fala, bom, ótimo, vamos carregar direto. Só se eu carregar direto, pode ser que tenha problemas aí. Ou eu quero criar mais colunas, novas medidas, etc., que eu não estou fazendo nada agora. Então, eu jamais usaria carregar. Carregar, você está dizendo, olha, não precisa fazer mais nada. Eu tenho 100% certeza, eu tenho 100% certeza absoluta que não tem problema. Agora, se não é o seu caso, a gente vai para transformar os dados. Está vendo aqui que são 3 tabelinhas e eu vou no transformar. E aí, o que acontece
quando eu vou no transformar no Power Query. Olha aqui, ele criou uma nova janela. E essa janela, olha o nome dessa janela aqui, ó. Editor Power Query. Esse editor Power Query, ele está dizendo o seguinte: como eu não tenho 100% certeza, eu não estou usando a opção carregar, eu vou usar a função transformar. Se eu vou usar a função transformar, eu preciso um editor, é uma etapa intermediária para corrigir eventuais problemas aí. Se eu olhar as tabelas aqui, ó, se eu clicar no local, elas não têm problema algum. Se ela não tem problema nenhum, eu posso aqui em arquivo, fechar e aplicar. Então, quando eu estou no Power Query, eu faço os ajustes. Hoje não tem ajuste essa semana, mas normalmente sempre vai ter algum tipo de ajuste. E no nosso modelo, ele tem pelo menos 3 ajustes obrigatórios. Professor, onde você apertou para aparecer esses gráficos? O seu está sem gráfico. Sim. Tá, eu tô no Power Query, mas ele não tá aparecendo Aham. esses gráficos azuis como o seu. Então, vamos lá. Ele tem algum lugarzinho que ele vai mostrar esses gráficos aí. Deixa eu ver onde que é que é. Fazer exibição. Só o gráfico ou a parte de cima? É o gráfico? Aqui, É, exibição, distribuição de coluna. Tá vendo? Cliquei no menu exibição, distribuição de coluna. Tá ok? consegui, obrigada. De nada. Então, pessoal, como nós estamos no Power Query, significa que eles não estão à disposição do Power BI. Espera aí, está confundindo as coisas. Uma coisa é Power BI, outra Power Query. O Power Query é uma etapa intermediária para que a gente ajuste os dados e entregue para o Power BI para que ele possa fazer o dashboard. É obrigado eu fazer essa etapa de Power Query? Não, não é obrigado. Mas a chance de ter algum erro que você passou despercebido é muito grande. Então, eu sempre recomendo passar para o Power Query e eu vou mostrar, a partir da semana que vem, algumas coisas que eu considero obrigatório você fazer ajustes. E quando eu venho aqui no Power Query, que é essa janelinha, e clico aqui, arquivo, e eu tenho a opção fechar e aplicar, aplicar e fechar. O fechar, ele sai do Power Query sem ajustar nada. O aplicar, ele faz os ajustes que você pediu. Por exemplo, você converte alguma coisa, aí você já testa para ver se deu erro ou não. O fechar e aplicar, ele fecha, aplica todas as mudanças e joga na memória do Power BI. O que que significa jogar na memória do Power BI? Significa que eles estarão aptos a ser utilizados para fazer os gráficos, que são os dashboards. Como que eu sei que aqueles dados do Power Query estão disponíveis no Power BI? Se você olhar aqui, do lado direito, nessa coluna dados, você vai ver aquelas três tabelas que estão aqui disponíveis. Se eu clicar nesse sinal de maior aqui,
ele vai aparecer todos os dados aqui, tá? Ok? Então, se observar que do lado direito já tem aqui aquelas tabelinhas, eu já estou pronto para fazer os dashboards aí. Mas antes, dentro daquele modelo, a gente observa que a gente tem que fazer a transformação, no caso nós não vamos ter, e temos que fazer o relacionamento, tá? Depois de fazer nessa etapa aqui, nós vamos para a próxima, onde nós vamos usar as funções DAX, e só na fase 5 que nós vamos trabalhar com os dashboards. Então, significa que a gente vai percorrer um longo caminho antes de fazer os gráficos ou dashboard. Então, o maior tempo que a gente leva não é fazendo o dashboard, é fazendo as etapas anteriores. Tá ok? Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, tá? Nós temos aqui 3 principais ícones. O primeiro são os dashboards, o segundo, as planilhas, e o terceiro, o relacionamento. Tá? Se eu clicar o segundo aqui e selecionar produto, ele vai mostrar os produtos. Transação e local, ele vai mostrar. Se eu selecionar o terceiro, ele vai mostrar as tabelas. Olha que legal. Se eu mostrar o primeiro, ele vai mostrar o espaço para o dashboard. E aqui são todos os visuais que existem. Mas tem opção aqui, olha, só para quem tiver cadastrado, esses 3 pontinhos, que se eu clicar aqui, eu posso conseguir novos visuais. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Tem muita coisa aqui, pessoal. Mas só para quem tiver o nome aqui em cima, tá ok? Então, aqui é visual, aqui é planilha, aqui é o relacionamento. Dentro daquele modelo que a gente mostrou aqui, a gente já carregou os dados, entramos no Power Query, mas não fizemos nada porque a semana não tem, mas normalmente a gente deveria fazer alguma coisa, e depois a gente vai para o relacionamento, que só tem sentido se a gente tiver mais de uma tabela. Aqui, pessoal, é o relacionamento. Agora, quem que vai relacionar com quem? O pessoal do TI me passou que o local área é a mesma coisa a transação área. Então, eu vou arrastar um em cima do outro. Ok? E o pessoal me falou que o produto ID é a mesma coisa que o Professor, código. tá mostrando só o slide. Opa! Obrigada. Nossa, você não... Ó, eu vou fazer de novo. O que eu falei, quando você tem... Aqui é planilha, aqui é o dashboard, onde está mostrando todos os dashboards possíveis. Se você clicar aqui e se tiver cadastrado, você vai aparecer um número muito maior de dashboards. A planilha e o terceiro é o relacionamento. Eu ponho a tabela FATA no meio e aí eu vou perguntar ao pessoal do TI, quem relaciona com quem. Então, eles me falaram que essa transação área é a mesma coisa que a local área. Então, eu clico com o mouse, segura o botão e arrasta. Então, ele vai relacionar essas duas coisas. O produto ID
é a mesma coisa que produto código. Então, o pessoal do TI me falou isso. O que que significa isso? Significa que a partir do momento que eu fizer uma transação com um determinado produto, com um código, ele vai pegar o nome, pegar o tipo, linha, na outra tabela. Mas eu preciso estar relacionado para pegar o dado correto. A mesma coisa para a área, mercado, região. Se eu só tenho a área, você vai na outra tabela pegar estado, mercado e região. Então, a partir do momento que eu montei essas tabelas, tá? Eu tenho a tabela, eu tenho aqui as tabelas aqui, eu tenho relacionamento. Se eu for olhar o modelo, na etapa visão dos dados, eu vou criar uma função nova qualquer e na próxima eu vou criar um dashboard. Então eu vou vir aqui, por exemplo, planilha e vou criar uma nova medida, tá? Se eu clicar uma nova medida, O professor ainda eu está no posso slide. vir aqui e colocar, por exemplo, o total dos Professor, lucros. tá no slide só, tá? Opa, tô toda hora esquecendo, hein? Então vamos lá. Eu estava aqui nas planilhas, eu vim aqui, fiz o relacionamento, aí eu posso, em qualquer um desses, escolher nova medida, tá? Eu quero uma que ele vá somar os lucros. Quando eu clico nova medida, aparece medida igual. Eu vou escrever total do lucro igual, e aí eu vou usar, por exemplo, a função sum. Eu escolho SU, e aí aparece a função soma. Aí ele vai mostrar quais os campos que tem disponíveis, tá? E eu quero o, o lucro, que é essa aqui, transação lucro. Fecha parênteses. Ele está criando uma função total lucro, tá? O total lucro, eu acho mais legal ele ficar embaixo de transação. Ele está no embaixo do local, porque quando eu fiz, estava mostrando o de local. Mas se eu vier aqui em cima, olha, em vez de colocar no de local, no F transação, ele vai aparecer. Então, essa é uma função, uma medida, que é uma operação que utiliza funções DAX. A mais comum delas é o sum, que é a soma no Excel aí. Quando eu tenho essa informação, com a soma total, eu posso estar, por exemplo, fazendo um visual, por exemplo, aqui em cima. Isso aqui, ele chama Canvas, tá? O Canvas é onde vão aparecer os visuais aí. Um dos visuais, por exemplo, é esse cartão. Cartão novo, olha. Então, aqui eu vou escolher os visuais e na outra a formatação. Então, vamos olhar aqui e tem duas coisas importantes aqui. A primeira é a escolha do visual e os dados que vão colocar, e a segunda, as cores, etc., formato. Então, se eu está tudo em branco aqui, e se eu clico cartão, ele aparece aqui, tá? E o interessante é que ele aparece aqui com a moldurinha. E se está moldurinha, você tem que voltar aqui e colocar quais os dados que você quer que mostre aqui. Olha aqui. Então, eu preciso selecionar isso aqui. Depois que eu escolhi o visual, eu venho aqui e coloco os dados que eu quero. Então, eu venho aqui, ele vai colocar o valor do lucro aqui. Além disso,
se ele tiver selecionado aqui com alcinha, eu posso vir aqui formatar o visual e aí eu posso tentar mudar esses valores aqui, tela de fundo, uma cor qualquer aí que eu posso mudar aí. Aliás, esse aqui não é a tela de fundo, não. Os cartões apareceram aqui, uma nova, na versão do ano passado para esse, apareceu os cartões aqui. Então, a cor a gente mudava lá, né? E agora a gente muda em outro lugar aí. Tela de fundo. E vamos colocar um amarelo aqui. Então, agora tem a opção aqui, ó, cartões e a tela de fundo. Antes a gente fazia em outro lugar lá, no layout. Agora a gente faz em cartões aqui. Então a gente começou agora. Se a gente está aqui, quer fazer um outro visual, a gente tem que desselecionar, porque senão, olha o que acontece. Se eu pegar um outro aqui, ó, ele se faz em cima, tá? Aí eu posso voltar aqui, igual no Word, o último desfaz, a última ação. Aí se eu clicar fora, aí eu posso fazer um novo visual aqui embaixo aí. Então, o importante é que, dentro daquelas fases que a gente fez, qual é o objetivo? Onde estão os dados? Carrega os dados, altera os dados, relaciona os dados, monta novas medidas ou novas colunas, e aí sim você faz o dashboard aí. Então, nessa primeira exercício, o que seria interessante vocês fazerem? Se vocês olharem lá no Word passo a passo, ele vai mostrando todas as etapas e acompanhando com o modelo aí, tá? Ok? Ele vai mostrando aí, relacionando um tipo de gráfico, etc. e tal. Mas o interessante aqui é que a primeira coisa que teria era mostrar se a empresa está dando lucro. Então, se a gente olhar aqui, está dando lucro, tá? Isso aí, a cada mês que tiver dados atualizados, eu vou acompanhando se está tendo lucro ou não. Mas só isso não é suficiente, porque é uma visão macro. Então, eu precisaria ver, por exemplo, então, primeiro você mostra a situação da empresa. Segundo, você vai mostrar possíveis caminhos. Por exemplo, se eu considerar que é possível que a lucratividade dos produtos sejam muito diferentes, eu posso trabalhar aí na linha de fábrica aí para ver se eu continuo ou não com todos os produtos. Então, já um desmembramento, o detalhamento desse lucro. Então, aqui embaixo, eu posso, nesse outro aqui, eu posso também trabalhar com produto nome, no eixo X, e posso trabalhar com lucro no eixo Y. Então, ele mostra aqui, na verdade, o lucro por produto. Então, eu não estou falando que deve ser descontinuado ou não, mas eu estou dando um suporte para que as pessoas possam tomar a melhor decisão em função de vários aspectos aí. Então, se eu olhar, vou fazer uma análise, falar, ó, a empresa está boa, mas tem um Green Tea que não dá muito bom, o Colombian está ótimo, etc. e tal. Essa é a narração que eu faria desse dashboard aí. Tá ok, pessoal? Então, normalmente a gente tem as 2 horas aí, eu acho que é um tempo razoável aí para a gente prestar atenção.
E depois disso, agora vocês vão ter aí todo esse vídeo, os vídeos parciais, se você usar o estudo de caso, com muito detalhezinho, muita flechinha mostrando como fazer as coisas aí. E aí, durante essa semana, eu vou tentar fazer algum vídeo adicional. Se surgirem mais perguntas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, eu faço um vídeo a mais, mas se não houver muita coisa aí, eu já vou postar alguns vídeos que eu já fiz desse primeiro caso, além dessa gravação que vai estar disponível dentro de, no máximo, 1 hora aí. Eu peço desculpa aí pelo equívoco em relação ao link, mas eu acho que eu consegui aí repetir a maior parte das coisas que foi passado, mas vocês podem assistir um pedacinho da aula para que possam pegar alguma coisa que eventualmente eu não tenha repassado aí. Então não esqueçam, todo mundo aí de se vocês forem lá na homepage, de fazer a frequência e tem aqui, ó, o Whats, tá? Tá ok, pessoal? Então, estamos à disposição aí, obrigado pela atenção. Então, durante a semana, vocês estudem esse caso, tentem fazer até o fim, se não, vão olhar o vídeo que eu vou deixar à disposição para vocês, tá? Então, eu vou deixar, normalmente, dentro daquela ideia de neuroeducação, eu não passo a resposta de imediato, não. Ou eu vou passar para você aí na terça-feira ou na quarta-feira, aí eu já ponho a solução completa, mas com isso vocês podem tentar fazer alguma coisa aí. Obrigado a todos aí, e uma boa noite e uma boa semana para todos aí. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.